Olá, sejam bem-vindos ao Panorama China, São Paulo. Durante o programa de intercâmbio China-Brasil sobre governança, o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Matheus Gomes, destacou os avanços expressivos do desenvolvimento socioeconômico chinês. Assista ao vídeo para saber mais. 24 horas na China, começando a missão mais intensa que eu já fiz na minha vida, e eu quero compartilhar tudo com vocês. Nós estamos participando de um curso sobre a governança do socialismo com características chinesas. E as nossas agendas se concentram em aulas expositivas sobre a realidade do país, o processo histórico que trouxe a China até aqui, como essa grande potência, e também momentos em que a gente conhece estruturas de unidades produtivas, de alta tecnologia, como é o caso da Space Ale, da estrutura de metrô aqui em Xangai, ou seja, conhecendo na prática os avanços que o processo de desenvolvimento chinês traz ao seu próprio povo. Eu percebo o Estado chinês, através do governo do presidente Xi Jinping, disposto a dialogar com todos os povos. Enquanto nós brasileiros fazemos esse curso, também tem membros de outras delegações de países africanos, latino-americanos. A China apresenta uma postura de abertura para o mundo, de construção, de integração e de uma cooperação em parâmetros diferentes do que o norte global, infelizmente, tem feito nas últimas décadas, que arrasta o mundo para uma situação de muita instabilidade. E a perspectiva dos direitos humanos aqui é distinta da que nós conhecemos no Ocidente. A China tem falado em promoção de direitos humanos com o fato de que quase 1 bilhão de pessoas saíram de situação de extrema pobreza ao longo das últimas décadas. A China tem pensado direitos humanos com a garantia de segurança alimentar para a sua população. Tem pensado direitos humanos a partir de direitos fundamentais, como moradia, acesso à saúde pública, educação, formação profissional adequada e acessível. Por exemplo, política de segurança pública na China vai além do policiamento ostensivo, das práticas que a gente conhece popularmente no Brasil. É uma segurança pública pautada na inteligência. Por exemplo, eu não vejo os policiais nas ruas com um armamento pesado. Bem pelo contrário, a polícia tem um trato, um diálogo com a comunidade, inclusive com nós estrangeiros, que tem sido muito interessante. E isso é reflexo desse sistema econômico, social, que consegue garantir ao povo direitos básicos, também promover uma lógica de integração, né? Isso é muito presente aqui. Com certeza, a China oferece exemplos ao Brasil de como o país pode sair de uma condição de subdesenvolvimento. Por isso, eu acho que para o nosso país, a classe política não deve pensar apenas em fazer negócios com os chineses. É óbvio que é muito importante o peso que a agricultura brasileira tem nas exportações para a China, em todas as relações comerciais que já estão estabelecidas. Agora, eu acredito que o que a gente mais pode aprender nesse momento é como que a China chegou até aqui. Qual a importância, por exemplo, da Revolução Popular, que expropriou os meios de produção da grande burguesia, dos detentores das terras, que produziam a verdadeira miséria do povo chinês. Ou seja, a transformação da formação econômica e social que a China vivenciou desde a Revolução de 1949 é o marco mais importante para a gente pensar esse processo de desenvolvimento. Muitos brasileiros que vêm para cá olham apenas para a China como a grande potência econômica da atualidade. No entanto, o processo revolucionário, e isso a gente está aprendendo no curso promovido pela Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, já produziu grandes feitos, como, por exemplo, praticamente dobrar a expectativa de vida do povo chinês entre 1949 e a década de 70. Isso precisa ser observado, porque foram essas bases que construíram essa China grandiosa que a gente aprende hoje. Já o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda do Brasil, Messias Alencastro, participou das atividades econômicas e financeiras da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação e fez uma avaliação positiva da iniciativa. Confira na reportagem. A China e o Brasil seguem fortalecendo as coordenações econômicas e financeiras para responder conjuntamente aos desafios globais. Por mérito do mecanismo da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a chamada COSPAN, nesta terça-feira, Beijing foi palco de 12ª reunião de Subcomissão Econômico-Financeira e do 3º Fórum Financeiro, os quais contam com a participação das instituições governamentais e bancos estatais dos dois lados.
O financiamento agrícola, investimentos sustentáveis e transformação digital passam a ser as novas pautas aprofundadas das discussões, enriquecendo ainda mais as comunicações sobre a situação macroeconômica global e entre a China e o Brasil e a cooperação nos setores bancário, de seguros e no mercado de capitais. Liderando a delegação brasileira, o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Matias Alencastro, avalia de forma positiva a dinâmica qualitativa dessa iniciativa. Se a gente pudesse fazer um balanço dos últimos 3 anos, é que a gente conseguiu passar de uma dinâmica quantitativa da relação entre Brasil e China, em que a gente estava apenas olhando para o volume, para uma dinâmica qualitativa, em que a gente começa a ver uma expansão dos setores, uma diversificação dos atores, uma maior presença de especialistas de todas as áreas. O vice-ministro das Finanças da China, Liao Ming, destacou que a parte chinesa está disposta a trabalhar com o Brasil para fortalecer a comunicação e a coordenação de políticas macroeconômicas, aprofundar a cooperação econômico-financeira pragmática bilateral e reforçar a colaboração em mecanismos multilaterais, utilizando o desenvolvimento e a estabilidade da própria economia para lidar com as incertezas em meio das agitações globais. Matias Alencastro também reforça a importância de estreitar a coordenação no cenário internacional e elevar a cooperação financeira e econômica bilateral a um novo patamar. O Brasil, esses últimos 3 anos, ele teve um ciclo bastante único do multilateralismo, porque ele presidiu o G20, o BRICS e a COP. E o sucesso do Brasil nesses 3 grandes eventos deve-se muito à participação da China, ao envolvimento da China, ao alinhamento com a China. Então, nós criamos uma rotina de trabalho e de coordenação muito forte. A gente reforçou a ideia de que ainda existe uma assimetria de informação entre os 2 países. O Brasil precisa entender melhor a China para desenvolver programas que estejam mais preparados para atender os investimentos da China. A China também precisa entender melhor alguns instrumentos financeiros nossos. Os automóveis chineses refletem a força industrial do país e já se tornaram uma das principais frentes de cooperação entre China e Brasil. Recentemente, a montadora chinesa GWM recebeu uma delegação de jornalistas brasileiros. Sua fábrica em São Paulo já está oficialmente em operação e vem impulsionando a mobilidade sustentável no país. Confira no vídeo. Hoje, os automóveis chineses são uma vitrine da capacidade industrial do país e também um importante elo da cooperação sino-brasileira. Nas ruas brasileiras, quando você vê um SUV com design moderno e tecnologia inteligente, há uma grande chance de ele ser de uma marca chinesa, a GWM. Quer conhecer de perto onde tudo isso começou? Vamos agora à sede da empresa. Ao longo dos anos, a montadora chinesa vai investindo continuamente em tecnologias de nova energia, desenvolvendo soluções para veículos híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio. O Centro de Tecnologia de Hidrogênio, concluído em 2018, reúne diversos laboratórios dedicados a armazenamento de hidrogênio, células de combustível e veículos movidos por essa tecnologia. A energia de hidrogênio também se tornou uma das principais áreas de cooperação entre a empresa e o Brasil. 我们和当地已有的这个同类企业合作，我们向它输出技术，进行联合的项目开发、项目交付。这个目前正在跟这个巴西最优秀的几所学校，我们首先是已经签署了战略合作协议，第二个呢，正在基于巴西本身的社会痛点，在赋予我们的技术进行联合的产品开发。 进行发电产品的开发、车端产品的开发，现在已经都启动起来了。 Imagina essa tecnologia chinesa que é mais avançada, combinando com o potencial energético brasileiro. Isso, combinando esses fatores de desenvolvimento e fatores potenciais dos 2 países, a gente só pode ter um grande futuro em termos de energia limpa, para fornecer como exemplo também para o planeta inteiro, para todo mundo. No mercado brasileiro, considerando as estradas, o clima e as características do mercado energético local,
A marca desenvolveu tecnologias adaptadas aos consumidores brasileiros. 因为当地的路况呢，这种非铺装路面可能比较多，那我们就把我们的底盘呢，实际上做了大量的这种改进。在售后服务方面，我们针对这种巴西的这种路况和它们使用的场景，我们把我们的保养的里程就加到了1万公里以上。Mais do que exportar veículos, a montadora chinesa vai construindo no Brasil modelo completo de operação local, integrando pesquisa e desenvolvimento, produção, cadeia de suprimentos e serviços. Em 2025, a fábrica da GWM em São Paulo entrou oficialmente em operação, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de inauguração. Com isso, a empresa se tornou a primeira habilitada no programa Mover para produzir veículos híbridos plug-in no Brasil, contribuindo para o avanço da mobilidade sustentável no país. Atualmente, a fábrica no Brasil conta com cerca de 1.400 colaboradores e atingiu há cerca de 2 semanas a marca de 10 mil veículos produzidos. Todo esse tipo de comércio, de transação, ela pressupõe que haja transferência de inteligência, transferência de tecnologia. Então, para o Brasil é muito importante não só comprar os carros elétricos, mas também poder saber como produzir os materiais, como produzir o carro. Essa transferência de tecnologia da China para o Brasil é muito importante, A gente tem um vasto histórico bem sucedido de empresa automobilística e agora está aprendendo com a China isso aqui também. 在2025年，就是我们的车辆下线之前，我们一共邀请了40到50位我们的主要的技术的骨干和质量标准的管理的工程师，邀请他们到中国来，到我们的重庆工厂进行了大概为期1个月的这种实践的和理论的培训。那么同时呢，我们也派驻了一些技术的人员到现场去，现场呢对他们进行培训。然后呢，我们现在的整个公司91%的人都是巴西的当地的员工。那么同时呢，我们在当地还与100多家当地的供应商签署了合作。Eu acho que o acordo que é possível com a China para o Brasil é de convênios, acordos que levem para o Brasil também um pouco mais de tecnologia. O ideal, e tomara, e me parece que vai ser assim com a China, na relação do Brasil com a China, que essa tecnologia vai haver uma certa transferência e troca, para que os dois países possam ganhar não só com o mercado, mas também com o desenvolvimento científico, Em fevereiro deste ano, a GWM confirmou a construção de sua segunda fábrica no Brasil, desta vez no município de Aracruz, no Espírito Santo. De Baoding a São Paulo, mais do que vender produtos, a proposta é compartilhar tecnologia e promover benefícios mútuos. É isso que a indústria automotiva chinesa busca levar ao mundo. Na entrevista concedida ao Grupo de Mídia da China, o embaixador de Moçambique na China, Manuel José Gonçalves, falou sobre a visita do presidente Daniel Chapo à China e afirmou que as relações bilaterais ficaram ainda mais próximas, como as de bons amigos, parceiros e irmãos. Acompanhe todos os detalhes no vídeo. Sua Excelência o Presidente da República Chapo decidiu começar por Hunan, a terra natal do líder Mao Tse-tung. Como sabe, as relações entre a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e a China começaram nessa altura, com o líder Mao Tse-tung. E ele não decidiu começar exatamente por este ponto, para se inspirar nesta fase em que Moçambique está numa nova frente, que é de independência econômica. Portanto, não foi por acaso essa escolha. Portanto, durante a visita memorial, notamos que Mao Tse-tung foi um grande líder. Portanto, mobilizou os seus companheiros nas grandes dificuldades, no gelo, durante a noite, durante o dia. Portanto, consentiram esse sacrifício, mas sabiam o que queriam, que era
tornar a China um país soberano. Na área econômica, portanto, nós temos uma grande apreciação porque tivemos resultados concretos em Moçambique. Portanto, começamos, por exemplo, a conclusão da grande ponte Maputo-Catembe. Portanto, esta é a ponte que não só é para Moçambique, mas, como sabe, liga Moçambique, África do Sul, liga Moçambique e Tanzânia. Temos a construção do aeroporto de Chongqing, Xai-Xai. Portanto, isso também foi com o apoio da China, no âmbito desta cooperação que existe entre os dois países. Mas gostaria de destacar na área social. Portanto, nós em 2019, 2020, tivemos aquela pandemia de Covid-19. Foi uma situação mundial muito grave. E nós tivemos em Moçambique um apoio excelente. O primeiro país a nos apoiar em termos de vacinas foi a República Popular da China. E nós estamos muito agradecidos por isso. Na área cultural, nós temos um dos maiores centros culturais em Moçambique, que foi construído com o apoio da China. Portanto, o Centro Cultural Moçambique-China. Portanto, é um enorme edifício que já estamos a usar, que já estamos a trabalhar, e é um dos maiores centros construídos em África. Nós temos, na área da agricultura, temos o Ambao, faz grande diferença, porque não só estão a produzir eles próprios, a empresa chinesa, mas também está a cativar os camponeses. Portanto, na altura produzia 1 tonelada por hectare, agora cresceu quase para 5 a 7 toneladas de produção. Portanto, estes são os resultados concretos que nós notamos nesses últimos 10 anos, e há muito mais em termos de circular que foi concluído em Maputo, construção de outras estradas e mesmo a continuação do apoio na área da saúde. Portanto, nós, nos últimos 25 anos, a China sempre tem mandado médicos para o país. Portanto, esta parte social é muito importante, porque quando nós apoiamos o bem-estar, a saúde de um cidadão, estamos a contribuir para o aumento da produtividade. Há uma outra área que sempre a China esteve presente, desde sempre, que é a assistência humanitária. Portanto, Moçambique tem sofrido ciclicamente de cheias e tem sofrido também esse ataque terrorista. A China sempre tem nos apoiado. Muito recentemente, este ano ainda, tivemos cheias, sobretudo na parte sul de Moçambique. Nós tivemos o apoio do governo da China, mas também das empresas chinesas, individualmente, também prestaram esta assistência. Portanto, os 10 anos marcam a consolidação das relações que começaram desde o tempo da luta armada de libertação nacional. Desejo uma ótima semana. Tchau e até a próxima. Em maio de 2026, a política chinesa de reembolso de impostos para turistas estrangeiros passou por uma ampla atualização, tornando as compras no país mais convenientes. Em lojas credenciadas, os turistas podem receber o reembolso logo após a compra. Atualmente, a medida já cobre os principais centros comerciais de Beijing e Xangai e vem sendo expandida para outras regiões da China. Além disso, o reembolso não precisa mais ser feito exclusivamente em aeroportos ou postos de fronteira. Em Beijing, por exemplo, foram instalados 7 pontos de atendimento em atrações frequentemente visitadas por estrangeiros. Os turistas podem solicitar o reembolso no próprio local, mediante a apresentação do formulário emitido por qualquer loja credenciada da capital chinesa. O sistema também passou a oferecer serviço de reconhecimento mútuo entre regiões. Assim, compras realizadas em Hebei, por exemplo, podem ter o reembolso processado em Xangai. Expositores e visitantes que participam de grandes feiras também podem solicitar o reembolso em áreas específicas dentro dos próprios eventos.
Produtos eletrônicos, eletrodomésticos inteligentes, itens criativos ligados ao patrimônio cultural e material estão entre os produtos mais procurados pelos turistas estrangeiros. E você quais escolheria?